Bom, em meio a essa perda de uma figura tão icônica, a gente abre um momento aqui na sua programação para voltar à política. O noticiário agora com dois lados. Áudios obtidos pela Polícia Federal revelam que o ex-número 2 do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, o coronel Élcio Franco, tramou um golpe com participação de 1.500 militares. A documentação faz parte do inquérito que levou à prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e também de Ailton Barros, aquele ex-major que circulava pela cúpula do Palácio do Planalto. Para debater este assunto, nós vamos receber agora, no CNN Dois Lados, os deputados federais Ricardo Salles, do PL, e Bom Gás, do PT. Muito bom dia aos senhores, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vou começar com o parlamentar Bom Gás, que, se eu não estou aqui com perdas de memória, nunca participou do nosso Dois Lados. Deputado, qual a sua avaliação com a divulgação destes novos diálogos de pessoas que eram do governo de Jair Bolsonaro, algumas delas próximas do Palácio do Planalto? Isso é mais um exemplo de tentativa de golpe ou foram ali devaneios, opiniões ao léu? Com certeza, é mais uma trama sórdida contra a democracia. Mas eu quero te saudar também o colega deputado Ricardo Salles. Precisamos deixar esse abraço para todos os familiares, para todos os fãs da Rita Lee, que nos deixa, nesse momento, mas suas músicas estão eternizadas. Então, quero deixar esse abraço também, nesse momento em que o país está consternado, mas com certeza levará para a sua história, a construção e a vida dela. Então, para todos os fãs, familiares, nossa saudação. Eu quero dizer que nós estamos ainda, de certa forma, num golpe. Nós tivemos várias tentativas de impedir que o povo pudesse se manifestar livremente. E a eleição do presidente Lula, ela foi contestada pelos bolsonaristas. A extrema-direita do país, ela quis impedir que o resultado eleitoral prevalecesse. E depois da eleição, vários atos foram feitos. E um deles, e isso felizmente porque o Lula tirou do sigilo, e agora nós entendemos por que o Bolsonaro colocava tudo em sigilo de 100 anos. Era para essas tramas sórdidas ditatoriais não aparecerem. E felizmente o Lula tirou o sigilo das questões que o Bolsonaro tinha colocado sob sigilo e estão aparecendo as gravações, e não é uma voz de qualquer um, é do coronel Élcio. Quem era o coronel Élcio? Vocês lembram quando a Pfizer mandava correspondências, queremos trazer vacinas para o Brasil, para o povo do Brasil não morrer da Covid? E o Élcio era o homem forte do Ministério da Saúde na época, não respondia, ou seja, não arrumava vacina para o povo brasileiro. Então a primeira marca do Élcio, do coronel, não é essa da ditadura agora, é deixar o povo morrer. Então ele colaborou com as mortes no Brasil. Depois, quando o Pazuello entrou como ministro, ele subiu no cargo e ele exigiu e centralizasse que todas as contratações de vacina passassem por ele. E depois ele virou o auxiliar direto do Braga Neto, que era o chefe da Casa Civil. Ou seja, ele era íntimo da turma do Bolsonaro. E com certeza eles estavam tramando um golpe para impedir, isso deixa bem claro nas falas dele com o Ailton, que é um major subordinado a ele, outro cargo dentro do governo, e também sempre próximo do, e que estavam tramando para não valorizar o povo, infelizmente. Então, nós estamos, felizmente, descortinando, com provas agora, toda essa tentativa de golpe para desrespeitar a democracia no Brasil. Vou passar a palavra agora para o deputado Ricardo Salles, o tempo é seu. Deputado, enquanto ministro de Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro, o senhor dividiu aqui a esplanada dos ministérios com figuras como Élcio Franco, porque ele era o número 2 do Ministério da Saúde. Acompanhando a apuração feita pela âncora Daniela Lima, a apuração da CNN Brasil, estas conversas, na sua avaliação, foram devaneios ou ali configura-se um ato preparatório de um golpe no país? Bom, Basília, bom dia, prezado colega Bom Gás, deputado também. Veja, primeiro eu queria fazer aqui um comentário importante. Todo mundo
que conheceu, eu não conheço o Elcio Franco pessoalmente, mas todo mundo que conheceu o Elcio Franco está dizendo que essa voz não é dele, que ele jamais cometeria certos erros de chamar batalhão de brigada, de pelotão, de não sei o quê, que ele é um coronel que conhece as coisas e, portanto, tudo indica, claro que as apurações vão comprovar se é verdade ou não, mas tudo indica que essa gravação não é do Elcio Franco. A conferir. De outro lado, o tal Ailton, não sei das quantas, é conhecido, parece aí nas Forças Armadas, por ser meio maluco, né? E justamente por isso foi expulso das Forças Armadas. Porque era uma pessoa caricata, tida meio como doido e tal, e portanto ninguém leva absolutamente a sério nada do que ele fala. Então você pegar esse tipo de gravação e achar que isso tem algum peso, que isso guarda algum grau de verossimilhança, é totalmente fora da realidade, né? Quer dizer, e maluco tem para todo lado. Nós cansaremos de ouvir, se for pegar o telefone de turma ligada à esquerda, a certos movimentos aí de invasão de propriedade no campo, nas cidades, vai ter maluco lá dizendo as maiores barbaridades. Nem por isso nós poderíamos pegar uma gravação dessa e dizer, olha só o que o PT está tramando. Não é bem assim. Então é preciso ter bom senso para saber destrinchar o que de fato são questões que merecem aprofundamento e esclarecimento. A justiça está aí para isso, obedecendo o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, e o que é, por outro lado, coisa absolutamente caricata, e eventualmente verificar. Isso com relação ao tal do Ailton, que eu também não conheço. Mas em relação ao outro, o Elcio Franco, que eu já disse que também não conheço, ver se de fato é dele a tal da gravação. Porque, repito, algumas pessoas estão dizendo que é inverossímil que isso seja dele, quer seja pelo teor das falas, pelos palavrões que estão sendo, que constam da conversa que ali está, e também pelos erros técnicos em descrever questões militares, que um coronel não cometeria erros técnicos tão pueris. Então é caso de hospital psiquiátrico ou cadeia, deputado Bongás? Não, agora que eu ouço do deputado Ricardo Salles, só piora a situação do governo. Porque quem anda com os malucos é o Bolsonaro. Imagina, esse era o número 2. Ele dizia, ele é meu segundo irmão. O Ailton, que o próprio ministro Ricardo Salles, eu fiquei agora sim, agora piorou a vida deles. E piorou a vida do Bolsonaro. Porque o seu ex-ministro do Bolsonaro, que é meu colega deputado, disse que ele era maluco. E o Bolsonaro andava só com os malucos, a vida fica mais difícil. Aliás, por expulsão do exército, o próprio Bolsonaro, né, para não ser expulso, ele foi promovido à época. Né? Então a história do Bolsonaro também tem muito a ver, por isso que ele é tão amigo dessa gente. Agora, a Polícia Federal está fazendo essa análise, se é verossímil, se tem essa identidade, se ele fez ou não, a Polícia Federal, está na mão da Polícia Federal. E ela vai dizer se é ou não é. O certo é que nós estamos falando que este conteúdo se confirmou depois. Veja bem, o Braga Neto e todos aqueles que gravaram os áudios chamando para o dia 8 de janeiro, estavam ou citando o Braga Neto, que estava sempre dizendo vai acontecer alguma coisa, alguma notícia vai vir. E agora, o que aparece nos áudios é exatamente a tal da notícia que parecia que eles estavam querendo anunciar. Porque ele fala direto do comandante do Freire. O Freire era o comandante, Freire Gomes, o comandante do Exército. E ele estava sugerindo nesses áudios que o Freire fizesse um pronunciamento à nação, se o Bolsonaro não fizesse, para tratarem da intervenção, desrespeitando a democracia. O que combina muito com isso, que o próprio Polícia Federal também já identificou, e por isso é um dos motivos que o ex-ministro do Bolsonaro está preso, o Anderson Torres, porque ele tinha um documento já com uma minuta de golpe. Então é maluquice mesmo, mas eu diria que não é maluquice, aquilo é trama sórdido contra a democracia. A polícia vai nos dizer sobre isso, mas o conteúdo eu fiquei cada vez mais preocupado, porque eu dizia que se esse governo era de malucos, e os malucos eram vindo para esse governo, felizmente que nós ganhamos a eleição, porque não podíamos mais deixar esse Brasil sendo destruído, porque assim, é política pública, pô, o Brasil voltou ao mapa da fome,
a violência em relação às mulheres, o tratamento então na Amazônia, aí nem se fala, né? O que aconteceu com os Yanomamis e deixando o garimpo solto de forma ilegal, né? Destruindo a Amazônia, destruindo nossos rios, isso é coisa realmente inaceitável. Felizmente que nós conseguimos interromper esse processo, mas o que trata o assunto hoje é o seguinte: esta gravação, ela é uma trama sórdida contra a democracia. Felizmente que apareceram esses vídeos e áudios que comprovam, né, a necessidade de não ter sigilo sobre esses aspectos tão importantes da democracia brasileira. Em caráter excepcional, hoje o Dois Lados será mais curto, até peço desculpas aos senhores, né? A gente foi aí atropelado por esta notícia super triste da perda, grande perda da cantora Rita Lee, perda para o Brasil, perda para a cultura brasileira. Então eu vou passar as últimas considerações também agora ao deputado Ricardo Salles e vou repetir a mesma pergunta. Aqui no Dois Lados a gente sempre trata um assunto sob duas perspectivas. Então, suas últimas considerações, deputado Salles, maluco também pode ser perigoso. No caso que a gente tem aí com a divulgação, uma nova divulgação de conversas, diálogos, de pessoas que se declaram ligadas ao ex-governo, né? Se declaram de uma vertente política mais associada ao ex-governo. Isso é caso de tratamento médico ou de cadeia? Veja, de novo, Basílio, é uma questão de bom senso levar a sério a conversa de um ex-major que não tinha cargo nenhum no governo, né? Maluco se dizendo amigo do Bolsonaro, assim como o do Lula também, tá cheio. Aliás, com relação a sigilo, ao contrário do que disse o Bongás, quem está colocando sigilo em todas as visitas no Palácio do Planalto é o Lula, né? Mas não é essa a questão aqui. Nós podíamos falar de vários outros assuntos. A questão é a seguinte: basta olhar o perfil desse tal major aí, que eu não conheço, você vê claramente que o cara é maluco e que não tem influência nenhuma sobre nada. Chega a ser patético valorizar esse tipo de fala de um sujeito como esse. E, por outro lado, eu acho que é super importante ter uma investigação rápida e efetiva sobre a tal veracidade, que, segundo me consta, não é, do coronel Écio Franco, sobre as outras declarações. Porque, como eu disse, tudo indica que não são dele aquelas palavras. De todo modo, o que fica claro é o seguinte: essa turma não ia dar golpe em coisa nenhuma. Tudo um bando de lunático maluco ali que fazia gravação de um telefone para o outro e parecia que estava movimentando pecinha de jogo de war. Não tem nada disso, não houve movimento nenhum. Não havia a menor chance dessa turma dar golpe. Essa turma não dá golpe nem em assembleia de prédio. Então, vou parar um pouco de valorizar esse assunto, achar que isso era um grande caso de conspiração. Não é conspiração nenhuma. Teve uma turma de maluco aí que invadiu os prédios e cometeu esses crimes de depredação, para os quais é preciso haver punição, sim, não há dúvida, mas seguindo sempre também o devido processo legal. Individualização das condutas, ampla defesa, contraditório, não impor prisões a pessoas que não oferecem risco. Você tem que observar, e isso serve para todo mundo, você tem que observar sempre os preceitos constitucionais, a ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Feito isso, doa quem doer, não tem problema. Ponto final no CNN Dois Lados de hoje. Eu volto a convidá-los ao senhor para um novo quadro aqui no CNN Live, no Live CNN. Conversamos agora com os deputados federais Ricardo Salles, do PL, e Bongás, do PT. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigado, um abraço. À disposição.